Então, amigos, quanta coisa que a gente precisa aprender. Um dia a gente pode estar lá em cima e outro dia a gente corre o risco de estar lá embaixo e talvez até se perder por não perceber quão longe a gente está de Deus. Fala, galerinha! E aí, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa lição dos Adoles, uma lição super especial, ano começando e o tema tá muito massa, eu espero que você esteja curtindo bastante. E claro, a lição de número 4, vai falar um pouquinho sobre o sábio insensato, você está acompanhando um pouquinho aí da história desse personagem e eu espero que você esteja aprendendo muito com a história dele, que você vai fazer hoje junto com a gente, aprender um pouquinho mais, tá bom? Bom, hoje eu estou com uma equipe diferente aqui, né? Meus convidados são diferentes hoje da galera que estava comigo aqui nos outros episódios, e é claro que eles vão precisar se apresentar. Vai, primeiro as meninas. Então, oi, meu nome é Mel e eu tenho 12 anos. Então, seja bem-vinda, Mel. Meu nome é Gael e eu tenho 13 anos. Meu nome é Rafael e eu tenho 12 anos. Muito bom, sejam bem-vindos, meninos. Espero que seja a primeira de muitas lições, tá bom? É sempre uma alegria ter vocês com a gente. E aí, eu vou te convidar agora a você fechar os seus olhos para a gente poder orar e a gente poder estudar um pouquinho essa lição muito especial, tá bom? Pai querido, abra a nossa mente, o nosso coração. A gente vai falar de Salomão e dos episódios tristes da história dele. Nos ajude a aprender com seus erros e a caminhar segurando na mão de Jesus neste momento. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Bom, bora lá. Gael, conta pra gente. A gente já está falando desse personagem, mas é interessante falar quem foi Salomão. Rapidinho aí os grandes... Salomão foi o filho do rei Davi, que pediu sabedoria para Deus, que construiu o templo. Legal, legal. Ele percebeu que o reinado ia ser muito difícil para ele, então ele tratou, foi logo de pedir sabedoria. Mel, quais foram os grandes feitos aí que a gente tem em mente aí do que Salomão fez? Eu acho que um dos grandes feitos que Salomão fez no reinado dele foi o templo que Sim. ele construiu para o Senhor, que deve ser o principal de toda a vida dele, e seu reinado que ele reinou com grande glória, riqueza e tal, e como ele pediu sabedoria para Deus, sendo considerado por muito tempo um dos reis mais sábios da história. Muito bom, muito bom. Só que, Rafa, a gente está vendo, né? A gente está acompanhando a lição e está vendo Salomão, ó, voando. Só que aí ó, desandou o negócio, né? O que foi que ele pisou na bola? E o que foi que ele fez de errado aí que o negócio ficou difícil? Os piores feitos de Salomão foi que ele acabou fazendo aliança com os outros povos, coisa que Deus falou que ele não deveria fazer, porque ele tinha que acabar se casando com outras mulheres e misturando os povos, e coisa que Deus falou para ele não fazer. E nisso, ele acabou adorando outros deuses, os deuses de suas outras mulheres, que foram 700, né? E foi isso. Ele acabou construindo templos, né? Eram 700 mulheres, fora as concubinas, que era uma média de 300 ali, né? Então, uma coisa que, se você for lá no verso 11 do capítulo, no verso 2 do capítulo 11 de 1 Reis, você vai encontrar justamente essa ordem, né? Posso ler? Pode ler, lê aí. Das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses. A essas se uniu Salomão com muito amor. Viu? Rapaz, mano, uma ordem tão clara e Salomão ainda pisou na bola, né? Poxa vida, né? E, Mel, você tinha comentado um negócio muito interessante, né? Que o templo onde foi feito o templo do Moloque, né? Foi o mesmo local, né? Do Moloque. Do Moloque, né? Eu sempre troco os nomes, né? Ai, ai. Pode compartilhar com a gente aí. Então, o que eu tinha dito anteriormente é que onde Salomão foi construir o templo de um dos deuses que as suas mulheres mais adoravam, que era Moloque, foi no mesmo monte, no Monte Moriá, que ele construiu o templo do Senhor, para ver como que ele já estava bem... Tava tão deturpado, tão longe, né? Sim, que Cara, ele... Salomão cometeu esse erro. vacilou, hein? Gael, como talvez você entende ali, ou você percebeu que Salomão perdeu o foco? Como é que você acha que ele perdeu esse foco e começou a dar essa virada de jogo aí toda na vida dele? Eu acho que por conta do poder, por causa de muito dinheiro que ele tinha, né? Da pressão de ser rei também, que devia ser muito grande. Talvez até, e tudo isso, né? Dinheiro, fama, mesmo sendo um homem sábio, tinha pedido sabedoria para Deus, um homem que estava andando por um bom tempo na presença de Deus, ele acabou vacilando nesse sentido, né? Talvez as prioridades se perderam ali, né? O que é mais importante
acabou se perdendo, né, cara? E, Mel, será que a gente corre esse mesmo risco do que Salomão fez? Um dia tá lá em cima, outro dia lá embaixo e sem perceber que estava tão errado? Sim, nos dias de hoje nós podemos cometer esse erro que Salomão cometeu. E muitas vezes a gente, desviando da vontade de Deus que está na Bíblia, a gente primeiro tem que conhecer a vontade dele para a nossa vida e, a partir disso, saber o que a gente está fazendo no nosso dia a dia e fazendo mais as coisas para a honra e glória de Deus. E quando a gente desvia disso e não pensa muito nessas coisas, a gente pode cometer esse erro. Beleza, Mel, muito bom, porque assim, é bem interessante, a nossa regra de fé, a nossa regra de vida é a Bíblia, né? E aí, diferente até do que era Salomão, né? Porque Salomão, ele tinha essa orientação vinda direto de Deus. E nós podemos aprender com o erro dos personagens bíblicos. Você vê como é que é importante a palavra de Deus, né? E aí, mano, se você não conhece a palavra de Deus, se você não caminha, não conhece, vai vacilar igualzinho. E pior de tudo, amigo, pode ficar pra segundona, né? Em outro episódio a gente conta o que é a segundona, né? Mas, Rafinha, pra gente poder terminar, a gente está caminhando aí pra reta final da nossa lição. A gente já viu que isso pode acontecer com a gente. E se a gente perceber que está dando ruim, que está errado, como é que a gente pode mudar? Como é que a gente muda esse caminho aí, vira esse jogo, ao invés de ir para o fundo, a gente acabar subindo e dar bom na nossa história? A gente pode evitar esses problemas falando com Deus, esclarecendo nossos pecados e pedindo perdão. Porque Deus pode ajudar a gente, né? Agora lê aí o texto, Gael. Separou aí, Gael, o texto? Então, olha lá, 1 João 1, verso 9. Leia pra gente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Cara, Deus seja louvado, viu? João está dizendo de uma forma muito clara. Se você já se achegar a Deus, amigo, viu que está errado, percebeu, você está ali estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo está te falando, filho, está errado, filho, não faz isso, filho, não vai por aí. Percebeu, amigo? Joelho no chão, clama a Deus, vai assim, ó, perdão aí, porque eu vacilei, eu errei, mas eu preciso continuar em frente porque eu quero ir para o céu e abraçar Jesus. Cara, o texto de João é claro, mano, se você se achegar a Deus, Ele é disposto a te perdoar, te abraçar, te carregar. Não importa o que você fez, Ele quer te levantar e quer conduzir, quer seguir a vida contigo. Cara, isso é muito bacana. Isso é uma experiência muito especial que a gente pode ter com Deus, né? E a gente vê, pelo contexto da história de Salomão, quanta coisa podia ter sido diferente. Um cara que estava fazendo tantas coisas boas, um cara que estava sendo conhecido por grandes feitos, e ele talvez não percebeu ali em algum momento. Inclusive, gente, até diferente do pai dele, né? Do próprio Davi. Davi, quando a gente já viu isso nas outras lições, quando ele cometeu o erro com Batseba, ele acabou tendo que ser convencido que estava errado. O profeta Natan chega lá, aponta o erro e ele pede perdão. A gente vê isso no Salmo 51, quando ele rasga o coração a Deus e pede perdão por um erro que ele fez, né? Mas a gente não enxerga isso, não consegue enxergar isso nesses episódios agora que a gente está falando de Salomão. Então, amigos, quanta coisa que a gente precisa aprender. Um dia a gente pode estar lá em cima e outro dia a gente corre o risco de estar lá embaixo e talvez até se perder por não perceber quão longe a gente está de Deus, né? Eu separei um texto para a gente poder fechar, um texto que está lá nos nossos capítulos 3 e 4 do nosso livro Ungidos. As coisas começaram a dar errado para Salomão quando ele perdeu de vista o senso da sua dependência de Deus. Perdeu o foco de Deus, perdeu os olhos, tirou os olhos de lá, amigo, vai dar ruim. Então, amigo, vamos aprender com Salomão, vamos aprender com o erro dele, para que a gente possa realmente não cometer esses erros e não nos afastar de Deus. Então, foco em Jesus, segura na mão dele, Bíblia todo dia, oração e vamos em frente, tá bom? Papai do céu te abençoe, te ajude. Não falei o verso áudio, né? Poxa, então vai lá, lê o verso áudio para a gente poder fechar. O Senhor se irou com Salomão, porque o coração dele tinha se desviado do Senhor. O Senhor Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Ele tinha sido advertido, e especificamente de que não adorasse outros deuses, mas Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. 1 Reis 11, 9 e 10. Viu? Então, meu amigo, ordem clara merece ser cumprida. Quando Deus fala, ouve e faz a vontade dele, porque vai dar sucesso. Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigado por cuidar da gente. Guia os nossos passos. E se a gente estiver errado, se a gente estiver errando em algum momento, envia o teu Espírito, fale ao nosso coração, que a gente possa voltar do erro, mas claramente para receber o perdão de ti e seguirmos num novo caminho,
É o que nós pedimos por Jesus. Amém. Gente, obrigado pela sua presença, obrigado por estar com a gente. Obrigado, Mel, obrigado, Gael, obrigado, Rafa, e até a próxima, viu? Um abraço, gente. Tchau, tchau.